porque o Congresso concluiu a análise do pacote fiscal e a economia prevista pelo governo ficou abaixo do esperado. Com isso, a equipe econômica não descarta novas medidas para reduzir os gastos no ano que vem. E nós agora vamos trazer aqui no Jornal da Manhã os nossos analistas que vão estar conosco ao longo deste domingo, a Mônica Rosenberg e também o Diogo da Luz. Muito bom dia, prazer tê-los conosco. Bom dia, Marcelo, bom dia, Lívia, um prazer estar aqui, bom dia você que acompanha a Jovem Pan e bom dia, Diogo da Luz, querido. Bom dia. Então, nós tivemos finalmente aí o pacote, um momento de muita polêmica, né? O governo prometeu, adiou várias vezes. Quando trouxe o primeiro pacote, havia toda aquela questão que envolvia o imposto de renda, a isenção de R$5 mil. O mercado reagiu muito fortemente, porque praticamente ali era uma mistura de economia com política naquele momento. Depois nós tivemos todo o repasse e agora a aprovação. É claro que o governo mirava mais de 70 bilhões, 2 bilhões foram perdidos ao longo desse processo. E a ressaltar também, Mônica, que os super salários estão mantidos no Brasil. Pois é, foi terrível o que aconteceu em relação aos super salários. Foi um pacote que veio para resolver, para fazer um corte de gastos e no seu anúncio já trouxe em si mesmo uma contradição. E aí foi para o Congresso Nacional e nós sabemos, na democracia, o que vai sair, o resultado é a soma das forças do Executivo com o Legislativo. O Legislativo fez muitos cortes, desidratou sim o pacote ficou muito menor do que ele precisaria ser em termos de corte e em termos até de mensagem para a sociedade sobre o que o governo vai fazer com o nosso dinheiro. Porém, teve duas coisas positivas. É que, economicamente, não foi tão ruim, o resultado não é tão ruim, politicamente o resultado é pior, e a rapidez com que ele tramitou, somada à entrevista do presidente Lula, ao lado do Galípolo, que vai assumir o Banco Central, dizendo que ele não vai interferir, teve uma mensagem, um sinalzinho positivo para o mercado, que já começa a falar que pode ser que a próxima quadra não seja tão ruim. Bom dia, Lívia, Mônica, Marcelo, especialmente a você que nos ouve. Mas realmente a gente, claro, queremos muito, muito que o Brasil dê certo, porque é a nossa casa, né? Mas de ver desde o início dessa promessa de corte de gastos, quando veio o anúncio dizendo, em primeiro lugar, que ia fazer a mudança no imposto de renda das pessoas que ganham até R$5 mil, que acho que é uma medida que vale ser discutida, mas não no momento em que se fala em corte de gastos, porque o governo não está dando conta. Precisaria primeiro mostrar todos os cortes, aonde poderia sobrar algum recurso, para daí entrar nessa nova medida. O mercado reagiu. Como reage o mercado? O mercado não é uma pessoa, não é um ser do mal, do bem. O mercado é composto por todos nós que poupamos algum dinheiro, inclusive senhoras aposentadas, jovens, trabalhadores. São as pessoas que juntam seu dinheirinho, colocam no banco e falam, quero que cuide dele com a máxima segurança. Vamos colocar num fundo moderado, cuidadoso, responsável. E assim que se forma o mercado, e a Faria Lima, como dizem aqui, investe de acordo com o pedido das pessoas que colocaram dinheiro no fundo, com cautela. Quando o governo mostra uma atitude irresponsável, o mercado se retrai, sem dúvida alguma, porque precisa defender o dinheiro dos poupadores. É isso que fez. Agora, de fato, nessa sexta-feira, o Lula, numa gravação com o Galípolo, mostrou como deveria ser o governo desde o início, sem aquelas falas exaltadas de como que se fosse mudar as regras do Banco Central. A única coisa ruim é que a imagem do Galípolo parecia de alguém que estava admirando um chefe. Sei que não é assim, mas como em comunicação a imagem pesa muito, ficou aquela impressão de que ele estava idolatrando a fala do Lula. Espero que as pessoas não levem isso mais a sério do que a fala propriamente. Agora, Diogo, você citou essa questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que foi anunciada junto com esse pacote, né, de corte de gastos no final de novembro. E essa crítica que você fez foi uma crítica comum entre muitos economistas e analistas, né? O timing em que se trouxe esse anúncio, essa política, essa informação, junto com o pacote para cortar gastos,
mas a previsão é de que essa discussão deva avançar agora em 2025, justamente no contexto, na tramitação dessa segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma sobre a renda. E aí, dentro desse pacote, essa ampliação da faixa de isenção deve avançar no Congresso Nacional. Fato é que o mercado queria medidas mais ousadas, daí essa reação muito negativa, né? Duas das medidas que foram amplamente defendidas por esses economistas foram, primeiramente, a questão da desvinculação dos gastos com saúde e educação da receita, porque hoje, à medida que a receita cresce, esses gastos, pela lei, precisam crescer também, acompanhar a evolução dessas receitas, e também a desvinculação da previdência do salário mínimo, né, que também causa mês a mês, ano a ano, um rombo aí nas contas públicas. Diante disso, o que foi anunciado foi considerado insuficiente. Mas depois que o pacote tramitou, houve muita reação também depois que o Congresso Nacional colocou alguns obstáculos, vamos colocar assim, para discutir essa questão. Depois que tramitou, parece que o mercado deu uma leve acalmada. Você teve essa sensação? Sem dúvida. Sem dúvida, o mercado deu uma leve acalmada, esperava que desse uma acalmada ainda maior. É importante que ele se acalme, porque, insisto, o mercado não é um ser desequilibrado, é um conjunto de milhões de pessoas que fazem o mercado. Mas o que tem aí que ainda preocupa o mercado, sem dúvida alguma, é essa lei que você citou, que diz que se aumentar a receita, deve aumentar os gastos. Com isso, o governo se colocou num beco sem saída, pode-se dizer, porque vai ficar muito difícil fazer o planejamento da redução dos impostos para quem ganha até R$5.000, se assim que aumentar a arrecadação, o gasto precisar subir junto. Então, nunca vai haver uma sobra de recursos para pagar os juros da dívida em quantidade maior do que se toma e buscar reduzir a dívida, e também fazer uma nova distribuição da arrecadação tributária, que é o que o governo pretendia ao isentar as pessoas ganhando até R$5.000. Então, resolver essa questão, me parece, será necessário modificar a lei. E tem mais um agravante bastante sério, Lívia. É preciso lembrarmos que o governo soltou 7 a 8 bilhões de reais em emendas parlamentares, que são muito mais emendas eleitorais, para aprovar uma redução de custos que deve ficar na ordem de aproximadamente 30 bilhões. Então, quando se gasta tanto com emendas parlamentares, que não são quase sempre a vontade do Brasil para fazer economia, e se tem uma lei que comanda mais gastos conforme vem a arrecadação, a saída desse imbróglio não é nada fácil, não. Diogo, na sexta-feira, né, o presidente Lula reuniu com seus ministros, 38 ministros, tirou aquela foto lá no Palácio da Alvorada. Era difícil enquadrar, porque era tanta gente que estava ali presente, de fato, são 38 ministérios. E nós tivemos depois aquele encontro que você colocou, a equipe econômica, Simone Tebet, Fernando Haddad e também Gabriel Galípolo, ao lado do presidente, ele garantindo toda essa autonomia. E nessa reunião ministerial também garantindo que precisa ter um novo diálogo com o mercado financeiro, aquilo que você já vem falando, porque houve um embate total nesses 2 anos na figura de Campos Neto, que era o grande vilão do governo para a não retomada econômica brasileira. Ele foi colocado como vilão porque vinha da gestão, evidentemente, Bolsonaro, inaugurando esse processo de autonomia do Banco Central. O presidente já tem falado muito de comunicação. Quando ele reclama da comunicação, qual que é a sua avaliação? Ele está dizendo o seguinte: eu fiz tudo certo, mas não comuniquei. Ou seja, ele tem razão se ele pensar dessa forma? Não, de forma nenhuma, Marcelo. Porque a comunicação quase que a parte mais importante da atividade de um governo. Não adianta nada nós termos grandes ideias, inclusive nós mesmos, e não comunicarmos nem mesmo a nossa família. Então nós não vamos transmitir isso. E quem está trabalhando na área empresarial precisa dividir isso os seus pares também. Da mesma maneira, o presidente tem que mostrar, através da comunicação, claramente o que ele pensa. E não é dizer que ele fez certo, mas se comunicou mal, porque ele dava sinais trocados. Ele falava, quando estava conversando com gente do mercado, que ele era respeitador da austeridade fiscal. Falou isso diversas vezes ao longo da sua vida e demonstrou isso, inclusive, no primeiro e segundo mandatos. Não há dúvida. O Banco Central teve a sua autonomia, mesmo que fora da lei, e seguiu assim, sem interferência. Mas ele falava ao público geral, diversas vezes, que a culpa toda era de Roberto Campos Neto, que era do Banco Central, que os juros daquele jeito não tinham sentido. Ou seja,
duplo sinal. Isso é comunicação planejada por ele e dando aquela ideia de vocês têm que adivinhar, na verdade, o que eu penso, se é uma coisa ou se é outra, porque ambas são completamente conflitantes. Se lá em 2022 alguém te falasse que o atual governo assumiria e em 2024 apresentaria um pacote de corte de gastos na dimensão do que foi apresentado, você acreditaria? Porque, assim, há muitas críticas, mas a gente está falando de um governo que tem a pauta social como principal bandeira. E aí, o governo traz nesse pacote cortes que, para essa população mais vulnerável, são doloridos. E ainda assim não há um reconhecimento por parte do mercado. Vou citar alguns, por exemplo. Teve a questão da mudança da política do ajuste do salário mínimo. Logo depois que o governo assumiu, que Lula assumiu, ele mudou a política, né? Porque a gente vinha de uma sequência de anos em que o salário mínimo só era reajustado pela inflação, não havia ganho real. Aí houve uma mudança da política e, além do reajuste pela inflação, acrescentou-se um ganho real também conforme a variação do PIB dos últimos 2 anos. Durou pouco, né? Porque veio essa pressão, veio o pacote e aí houve um recuo, embora a gente continue agora tendo também um ganho real no salário, mas limitado ao teto do arcabouço fiscal, que é esses 2,5% máximos previsto para esse aumento aí de gastos, né? Teve a questão também do BPC, que não passou conforme o governo queria no Congresso Nacional, porque tiraria recursos de uma população altamente vulnerabilizada. Então, assim, o que eu quero dizer? Apesar de ser um pacote que não tenha agradado o mercado, que não tenha vindo de uma forma suficiente na visão do mercado, houve cortes sensíveis que precisam ser reconhecidos. Você não tem essa visão em certo ponto, não? Sem dúvida, Nívia, sem dúvida. Não há governante que seja do mal. Eu sei que tem certas pessoas que se inflamam e ficam contra ou a favor de tudo que alguém fale, dependendo do lado que esteja. É claro que a intenção é acertar. Isso não quer dizer que vá acertar, com certeza, porque às vezes os caminhos escolhidos não são os melhores. Mas o governo está com a consciência de cortar os gastos, sem dúvida alguma. Se está escolhendo os melhores caminhos, há muitos questionamentos. A mim parece que teriam outros prioritários, que seriam a desindexação. Você falou, por exemplo, Lívia, no caso do aumento do salário mínimo acima da inflação, acima do crescimento propriamente, o que me parece fazer um certo sentido. Afinal, se o setor produtivo está conseguindo aumentar o crescimento do país, nada mais justo que as pessoas que trabalham por ele recebam algo. Mas uma das travas que tem justamente a isso é essa indexação com BPC e com aposentadorias. Eu sei, outros vão ficar muito indignados com o que eu vou dizer aqui, mas é preciso trazer a verdade, a realidade. Se nós mantivermos a aposentadoria atrelada ao salário de quem aumenta a produtividade do país, nós estamos dando àqueles que naquele momento não estão produzindo, ou talvez estejam produzindo, porque muitos aposentados continuam trabalhando. Então eles terão melhorias salariais, mas não dá para aumentar também a aposentadoria, o BPC e todos os pensões na mesma proporção, e também indexações de outros itens, contratos, porque fica muito peso em cima do trabalhador. Então, quando a gente quer fazer uma justiça muito grande para todos, às vezes a gente joga um peso muito grande justamente em quem carrega esse piano aqui no Brasil. Vamos acompanhar como é que foi esse fechamento do Congresso. Nós não tivemos a votação, inclusive, do orçamento 2025, vai ficar apenas para o ano que vem, de fato, depois também da votação, portanto. Vamos acompanhar como é que foi todo esse fechamento, aí a questão do pacote, com o André Anelli. A proposta aprovada pelo Senado cria um teto para o crescimento do salário mínimo de até 2,5% acima da inflação do ano anterior, com valorização mínima de 0,6% acima da inflação em caso de recessão econômica. Em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, a concessão vai ficar sujeita à análise do grau de deficiência do beneficiário, se é de grau moderado ou grave, e ainda mantém a definição mais ampla prevista hoje na legislação para a pessoa com deficiência.
Permanece a obrigação prevista pelo texto do governo de levar em consideração a soma dos rendimentos brutos mensais dos membros da família que vivem na mesma casa, o que hoje não é previsto para o cálculo da renda familiar. Os beneficiários de programas de transferência de renda também deverão ter cadastro atualizado até no máximo em 24 meses. Em relação ao Bolsa Família, o texto aprovado prevê que um ato do Poder Executivo pode alterar o valor limite de desligamento do programa, caso seja observada renda superior ao valor de meio salário mínimo. Todo esse texto recebeu 42 votos favoráveis e 31 contrários e vai à sanção presidencial. Um dia antes, os senadores aprovaram os outros 2 projetos do pacote de corte de gastos do governo. Entre os principais pontos do projeto de lei complementar está a proibição de aumentar benefícios fiscais e até da Seguridade Social, como seguro-desemprego, se houver déficit nas contas públicas. Esse texto também permite o contingenciamento das emendas parlamentares não impositivas, ou seja, aquelas não obrigatórias, e ainda libera o uso de recursos de fundos públicos para fazer superávit. Já a proposta de emenda à Constituição, também aprovada na última quinta-feira, restringe a concessão e reduz o valor do abono salarial, além de enquadrar as verbas indenizatórias no teto do funcionalismo público. O texto da PEC já foi promulgado. Na sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ajustar as contas públicas é uma missão dos 3 poderes da República. O objetivo central é o de preservar a coesão fiscal, alinhando o regime jurídico dessas despesas àquilo que preconiza o arcabouço em vigor e o presente cenário global em que o Brasil está inserido. Não é de hoje, senhoras e senhores, que a responsabilidade fiscal se afirma como um valor regente da atuação de todos os poderes do país. Ainda que seja natural, legítima e até saudável a existência de variações e divergências na forma de se concebê-la e de se concretizá-la nessa ou naquela quadra histórica, o fato é que a responsabilidade fiscal se consolidou como um imperativo nacional e, nessa medida, um princípio de que o parlamento jamais irá abdicar. De saída do comando do Senado, Pacheco fez um balanço do período à frente da casa e indicou que 2025 será um ano de desafios. Que é o início de uma jornada de responsabilidade fiscal, porque depois de entregue a reforma tributária, que foi feita agora, certamente 2025 vai ser pautado por uma discussão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho do Estado brasileiro, combater privilégios, combater desperdício, combater excesso, ter mais eficiência no gasto público. Eu tenho perfeita convicção de que isso pode ser feito pelo Congresso Nacional em 2025, como foram feitas todas essas medidas muito difíceis até, a dificuldade enorme de uma reforma da Previdência, uma dificuldade enorme para uma reforma tributária, há uma dificuldade de controle de gasto público, não há dúvida, mas o Senado cumprirá o seu papel em 2025, como certamente a Câmara também o fará. Segundo o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, a economia com o pacote fiscal será de, no mínimo, 60 bilhões de reais nos próximos 2 anos. O tema dos supersalários não foi abandonado. Nós temos 2 projetos que estão aqui, um inclusive de autoria da oposição, que vamos debater, e outro que proveio da Câmara. Nós vamos votar esse tema no começo do próximo ano. A questão dos militares foi encaminhado um último PL, que não teve tempo hábil de tramitar aqui, que nós vamos enfrentá-lo em fevereiro. E por fim, 60 a 70 bi é mais do que isso que nós votamos aqui. Se esquece que o último projeto que votamos aqui sobre a repartição de dívida dos bancos vai representar pelo menos mais 20 bi, 16 a 20 bilhões. Ou seja, foi pedido para que nós entregássemos uma economia de 70 bi. Nós estamos terminando essas 2 semanas, concretamente, entregando mais que isso. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu o desafio de equilibrar fiscal e manutenção de benefícios e garantias em um país desigual. Essa é a arte de se fazer um governo que equilibra, que não abre mão da responsabilidade fiscal, mas não faz dela a única razão de ser. E, portanto, para nós é ter equilíbrio fiscal e buscar cada vez mais o equilíbrio social
atendendo aqueles que mais precisam. Ao encaminhar o pacote ao Congresso, o governo apresentou cálculos preliminares que apontaram uma economia de cerca de 70 bilhões de reais em apenas 2 anos com a aprovação das 3 matérias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que novas medidas de ajuste podem ser adotadas no ano que vem. Eu acredito que o Executivo, em qualquer esfera de governo, seja uma prefeitura, seja um Estado, ele tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. Por isso foi criada uma secretaria no planejamento, para isso que foi criada uma metodologia de trabalho, para isso que existe órgãos interministeriais. Isso não deveria ser algo extraordinário ou surpreendente. Assim que você identifica que alguma coisa está saindo daquilo que estava previsto, que o legislador imaginou, quando você cria um benefício, você imagina o perfil do beneficiário, qual é a situação em que ele deve ser atendido. A partir do momento que você vê que está tendo uma incongruência entre o desejo do legislador e a prática corrente, seja em virtude de liminares, seja em virtude de interpretação do próprio gestor público, você tem que corrigir. Então, e não é no sentido de tirar direitos de quem quer que seja, é no sentido de adequar a vontade do legislador à execução do programa. Eu não vejo isso como algo que deva ser considerado mais algo a ser anunciado, olha, vamos começar de novo. Não vamos começar, nós vamos terminar esse processo. Com a votação do pacote fiscal, a análise do orçamento foi adiada para 2025. A expectativa é que a votação ocorra entre os dias 1º e 20 de fevereiro.